Oi pessoal, estou de volta e hoje eu vou bater uma conversa muito informal com vocês. Eu vou abrir meu coração para vocês. Há muito tempo eu tenho visto o efeito de conceitos equivocados nas nossas áreas de odontologia em geral. E quando eu fui para a bioengenharia, a gente dava algumas palestras e eu falava algumas coisas. E com muita delicadeza, principalmente o meu querido professor Marcos Pinotti, ele me chamava às vezes em separado e conversava alguns assuntos comigo. A primeira coisa que eu aprendi, e com outros professores também, com o professor Roberto Márcio, o professor Estevão Las Casas, professor Ricardo Utis e tantos da bioengenharia que me ajudaram tanto a enxergar algumas coisas que eu não enxergava na nossa odontologia em geral. A primeira coisa é a gente saber que existe no universo leis que são inquestionáveis, que são as leis da natureza. Essas leis são basicamente físicas e matemáticas e elas regem tudo que existe na nossa terra. Foi criada pelo nosso Pai Criador. Então, quando a gente fala alguma coisa que traz uma duplicidade de entendimento na física, nessas leis, esta coisa fica como que equilibrando sem uma base estável. Então, nós precisamos dar um equilíbrio estável para esse tipo de abordagem científica. Newton, há muitos e muitos séculos, ele já havia descrito leis que são universais, além de outros autores da história. E a força gravitacional, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer coisa no nosso planeta e, inclusive, de vegetais, e o nosso próprio ser, né? O corpo humano. Então, a força gravitacional, ela serve para tudo que se desenvolve e se movimenta e cresce no nosso planeta. As nossas células, o nosso equilíbrio, os nossos ossos, todos esses estruturas, elas respeitam a força gravitacional. E Newton já sabia disso, né? Então, dizer que o corpo humano não respeita a mecânica newtoniana não é uma coisa muito boa de se afirmar. Negar que Newton interfere, as leis de Newton explicam e interferem em todo o crescimento e desenvolvimento do ser biológico, não é uma coisa muito aceitável. Como eu disse, a força gravitacional, ela direciona tudo. E nós somos um ser que vive, se desloca, se movimenta em equilíbrio e temos, por exemplo, o sistema estomatognático, que é todo respeitando a força gravitacional. E apenas nos anos de 2000 em diante, houve um autor ou alguns autores que desenvolveram um modelo de abertura de boca, de desenvolvimento do crescimento da mandíbula, da ATM, considerando a força gravitacional. Os movimentos de mastigação, abertura e fechamento de boca, crescimento e desenvolvimento da ATM, da mandíbula, da maxila. Então, esse modelo, que é o modelo de Peck et al., vocês podem procurar aí, né? Ele mostrou a força gravitacional justamente com o movimento dos músculos, da articulação. Então, não tem como a gente negar a existência dessas forças que são vitais
para o nosso crescimento e desenvolvimento como um ser, né? A outra coisa que eu queria falar para vocês é que os 3 estados da matéria são, líquido, sólido e gasoso. O líquido, ele tem um comportamento típico que é muito importante para nós, porque o nosso corpo, ele tem uma grande parte de líquido, não é mesmo? Então, nós temos, por exemplo, algumas palavras que são utilizadas em vários campos, inclusive da psicologia, que é a resiliência, que é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado natural após receber tensões. Então, nós sabemos que resiliência é uma capacidade que nossos tecidos têm, que tem um limite. Isso tudo tem a ver com o conceito de plasticidade, elasticidade e absorção de energia e troca de energia com o meio. Por exemplo, se um corpo ele é dito 100% elástico, ele devolve ao meio 100% da energia que passou para ele, sem se alterar. Se um corpo é dito 100% plástico, ele absorve 100% dessa energia que passou para ele. Por isso, não existe nada da natureza que seja absolutamente elástico e nada na natureza que seja absolutamente plástico. Deus é perfeito, não é mesmo? Então, nós vemos, por exemplo, em algumas teorias fundamentadas em livros, que são fundamentadas em tripé de, às vezes, especialidades, não só como filosofia, mas como especialidade. E aí se afirma, se faz esse tipo de afirmação, a plasticidade cerebral, a plasticidade óssea. Então, vamos entender um pouquinho isso. Nós temos sempre que relacionar isso tudo à energia. Ativo passa energia, passivo fica a energia. Então, nós temos aí algumas considerações de diferentes formas de conceituar essas palavras físicas, que são universais, que não podem mudar seu sentido, sob hipótese alguma. A plasticidade cerebral. Vamos ver. O cérebro contém grande quantidade de líquido. Ele não foi feito, não foi arquitetado para receber impactos, forças. Por isso, ele é protegido por uma carapaça óssea muito resistente, não é? O osso, ele foi feito para ter um arcabouço de resistência maior, para proteger e para a locomoção. Ele é uma estrutura base. Então, a plasticidade óssea não pode ser vista como a mesma forma de pensar que a plasticidade cerebral. Quando o cérebro recebe um impacto muito forte, ele entra em colapso. Quando o osso recebe um impacto, dependendo, ele foi feito para isso, para receber impacto. Ou ele fratura ou ele se deforma. Vai depender da quantidade de energia que ele vai absorver. A fratura é porque superou, né, a capacidade dele dissipar essa energia.
Então, quando se fala em plasticidade cerebral, nós estamos falando de um tecido que foi feito para recolher informação, raciocinar, trabalhar com a lógica e mandar respostas, inclusive emocionais. Já o tecido ósseo não tem esta função. Ele é um arcabouço de sustentação e proteção. Então, a gente pensa assim, poxa, como que a plasticidade cerebral e a plasticidade óssea, o que tem aí de igual? Vamos pensar um pouquinho. Se o tecido ósseo tem uma resistência diferente do tecido cerebral e a quantidade de líquido do tecido cerebral é muito grande, ele foi preparado fisiologicamente para isso, segundo as leis da natureza, a criação divina. Se existe um caminho depois de, por exemplo, um AVC, um derrame cerebral, que foi cortado ali, o cérebro tem a capacidade de escolher um outro caminho, ativar uma outra área pela mesma função através de aprendizado. Já o tecido ósseo tem um comportamento completamente diferenciado disto. Então, são palavras iguais, com diferentes mecanismos físicos no meio do caminho. A resiliência é a mesma coisa. Já expliquei para os senhores. Então, uma das coisas que eu queria explicar agora, utilizando uma linguagem romântica, metafórica e real, é, por exemplo, se você você recebe um impacto emocional muito grande, tanto positivo seria alegria, como negativo seria a tristeza. O que você vai fazer para dissipar essa quantidade de energia, de tensão que você está recebendo? Tanto positiva quanto negativa. Nós vamos chorar. Nós vamos perder líquido pelos olhos. É o líquido que é capaz de transformar essa energia, dissipar essa energia de uma forma linda que só a natureza nos deu. Então, nós tiramos líquido, tanto na tristeza quanto na alegria. E isso é importante, sim, para que a gente entenda que quando a gente fala assim, nós não usamos força. Se alguém de outra área escuta isso, que nós não usamos força, seja lá por que for, isto não é compatível. Então, temos que prestar muita atenção no que dizemos quando falamos em plasticidade, elasticidade e forças naturais. Não é mesmo? Outra coisa, a palavra mecânica. Se uma criança está desenvolvendo uma mordida cruzada unilateral, porque aquele canino no meio do caminho, a estrutura daquele canino, ela está obstruindo aquela mandíbula, a passagem, o deslizamento dela, o que acontece? Você vai fazer um desgaste mecânico daquele esmalte descido do canino para que essa mordida deslize na forma natural e com a oclusão, que a oclusão possa se desenvolver da forma adequada, sem cruzar a mordida. Isso é um desgaste mecânico. Isso envolve mecânica, isso envolve força de atrito. Você tem que retirar o tecido de esmalte ali, mesmo que descido, com a grande energia através do atrito. Para isso você utiliza as brocas, discos, lixas. Então esse desgaste, ele é mecânico. Existe o desgaste funcional da mastigação, mas isso envolve biomecânica. Isso envolve brocas, como eu disse,
outros materiais que podem levar ao atrito dessa estrutura e o desgaste dele. Então fala, não, nós não utilizamos mecânica. Como assim que não utiliza mecânica? Desgaste é mecânico, principalmente quando você tem que lançar mão de um material que foi produzido com esta finalidade. Então, eu vou falar da próxima vez sobre as leis de Planas, de como elas foram desenvolvidas, a parte da equação de energia. Existem algumas coisas que estão ali desenvolvidas em relação ao tempo histórico que elas foram feitas, sobre a influência de que elas foram feitas, quais os autores, o desenvolvimento dessas leis, que são magníficas, e também sobre certos sistemas que têm a ver com abertura e fechamento e com a mecânica dos fluidos. É este meu próximo assunto. Eu espero que os senhores tenham gostado. Até mais. Obrigada.